Semana passada nós falamos sobre Roboão, que foi o filho de Salomão. E hoje, Jeroboão. Olha cada nome bonito para você dar para o seu filho, hein? Quem não tem filho ainda? Olha aí, ó. Roboão, ô Roboão, vem para cá, meu filho. Então vamos começar. Quem foi Jeroboão, né? O texto que foi lido fala assim: Jeroboão, filho de Nebate. Aqui já temos várias características, né? Ele é filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Então veja aí que já vemos o nome do pai dele. O pai dele se chamava Nebate, a mãe dele Zeruia, fala que a mãe dele era viúva, e ele era servo de Salomão, né? Ele era servo de Salomão, era um soldado de Salomão. Ele reinou por 22 anos em Israel. Veja bem, nós estamos vendo aqui a série Reis, que não é novela da Record não, é uma série Reis. Vimos lá, Davi tem um filho, Salomão. Salomão tem um filho, Roboão. Mas aqui Jeroboão, ele não é uma descendência sanguínea, tá? Não tinha o sangue azul não. Aqui realmente ele era um soldado, era um servo de Salomão. Então ele não é da descendência de Salomão, filho de Salomão não, tá? Esse homem chamado Jeroboão, que talvez você nunca tenha ouvido a história dele na sua vida, mas hoje você vai aprender alguma coisa dele aqui. Diz a Bíblia que ele era homem valente. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então vamos entender aqui, estamos começando a desvendar aqui quem que é esse rei chamado Jeroboão. Já vimos o nome do pai dele, vimos o nome da mãe dele, e agora estamos vendo aqui que ele era o quê? Um homem valente, um homem capaz. A nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, fala assim, trabalhava com vontade. Aqui fala moço laborioso, na Almeida. Ou seja, Salomão viu lá um jovem chamado Jeroboão, viu lá aquele jovem trabalhando forçado, assim, forçado não, trabalhando com dedicação, trabalhando com esmero, aquele que na empresa veste a camisa da empresa, aquele que é responsável, e logo Salomão colocou ele como um gerente, como um supervisor, como um líder. Esse é o nosso Jeroboão aqui nessa início da vida dele, né? Ele era um homem da confiança ali de Salomão. E um dia vai aparecer um profeta chamado Ahias. Vamos ver aqui o que acontece aqui. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Ahias, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Ahias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Vamos ver então o que aconteceu aqui. Está lá o nosso Jeroboão, que é o nosso personagem principal da pregação, está lá trabalhando, dedicado, e um profeta chega nele e dá uma mensagem de Deus para ele. Imagine você lá, está trabalhando no seu dia a dia, tal, chega um homem lá e fala assim: Deus tem uma mensagem para você. E nós cremos em profecia, né? Existem as profetadas, né? Profecia é o que vem de Deus, profetada é o que vem da carne. Temos que saber discernir, mas nós cremos que Deus fala. E aí aquele mensagem do profeta: Jeroboão, eu tenho uma mensagem para você. Aquele homem pegou a sua camiseta, tirou a sua camiseta e cortou ela em 12 pedaços. Ele pegou a sua capa nova e ele cortou ela em 12
pedaços. Imagine a cena: uma pessoa te para no seu trabalho, no dia a dia, indo para casa, voltando para casa, tira a camisa, a capa, sei lá o que, da época, e corta em 12 pedaços. Você fica olhando aquilo ali e você fala assim: o cara tá doido. Lembrei do Instagram. Tá doido, tá pichuruco. Não sei se vocês já viram esse vídeo aí do Instagram. Aí ele fala assim: ó, Deus vai te dar 10 pedaços dessa roupa. Deus vai te dar 10 tribos. E 2 não. Deus, interessante, né? Deus, ele falava assim com as pessoas de uma maneira bem ilustrativa, né? Jeremias, ele fala: Jeremias, vai na casa do oleiro, vai lá ver o barro. Hoje, Jeremias, vai no açougue. Jeremias, vai na padaria. Né? Coisas do dia a dia, né? Jeremias, faz isso, faz aquilo. Profeta, faz isso, corta uma camisa em 12 pedaços. Bem ilustrativo, né? Uma mensagem assim, bem prática. E ali, aquela roupa simbolizava que as tribos de Israel seriam divididas, né, em 12, em 10 para um lado e 2 para o outro. E o profeta continua falando, tá? Ele fala de Salomão aqui, o profeta: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante a mim, a saber, meus estatutos, meus juízos, como fez Davi seu pai. Ou seja, o que o profeta está falando aqui, que o que vai acontecer é fruto do pecado de Salomão. Gente, quem assistiu a pregação da semana passada de Roboão, isso aqui está acontecendo aqui é um pouquinho antes. Ainda não aconteceu a divisão. O profeta está profetizando. Mas semana passada eu preguei, eu não dei foco em Jeroboão, eu dei foco em Roboão. Então agora eu estou olhando aqui como os olhos de Jeroboão. Ou seja, o profeta está dizendo de uma coisa que vai acontecer, porque Salomão me deixou, Salomão se encurvou a Astarote. Ou seja, a divisão das tribos de Israel não foi só pela falta de sabedoria do Roboão, também, mas também pelo julgamento divino contra Salomão. A casa de Davi, Salomão, sofreria uma grande derrota devido a Salomão ter abandonado a Deus, adorado a Astarote, adorado a Quemos, a Milcom. Então as consequências estão caindo sobre os seus descendentes. E o profeta continua, o verso 34: porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho, Roboão no caso, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, a darei a ti. Ou seja, o que o profeta está falando é assim, ó: eu poderia tirar as 12 tribos, mas eu vou deixar 2. Eu vou deixar 2 tribos com seu filho de Salomão, pelo amor que eu tenho por Davi. Às vezes a gente acha, né, pessoal, que os nossos pecados são só nossos. A gente acha que o que nós decidimos na vida e os nossos erros atingem somente a nós. Grande erro. Os nossos pecados muitas vezes atingem outras pessoas, atingem outras gerações. O Roboão recebeu um vendaval dos pecados de seu pai. Que bom seria, né, se os nossos pecados atingissem somente a nós. Ah, no meu nariz mando eu colho as minhas decisões. Negativo, não é só você. Seus pais sofrem, a igreja sofre,
sua família sofre, suas decisões não são só suas decisões. Então, pessoal, quando Salomão ficou sabendo dessa profecia, ele tenta matar Jeroboão, né? Como se ele fosse resolver, né, as coisas pelas suas mãos. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs a fugir para o Egito e a ter com Sisaque, rei do Egito. Ali permaneceu até a morte de Salomão. Pessoal, vamos entender até aqui. Fala, pastor, estou perdido, não estou entendendo nada. Não é fácil o assunto aqui. Talvez tem pessoas aqui nesse momento, online, que nunca ouviram uma pregação sobre Jeroboão. Então, vou tentar ser bem simples nas palavras, para que você entenda o que está acontecendo aqui na Bíblia. Deus levantou Saul como rei de Israel. Devido aos seus erros, Deus levantou Davi. Davi foi um rei muito bom. Davi fez um trabalho excelente, apesar do caso de Urias e Betseba, que ele matou Urias. Mas ele foi um homem, a Bíblia fala, segundo o coração de Deus. E o seu filho Salomão começou ótimo o reinado. Construiu o templo, que era o sonho do seu pai Davi. Só que Salomão, no final da vida dele, diz a Bíblia, que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres. E as mulheres começaram a trazer o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do Egito, o Deus não sei do que. E aquele templo de Salomão, virou um paganismo. E aí ele herdou para o filho dele, para o Roboão, o reino. E a tempestade dos pecados de Salomão estão atingindo agora o seu filho Roboão. Tá, pastor, e quem que é Jeroboão? Jeroboão agora vai ser um adversário que Deus está levantando, que não é da família, é uma outra pessoa, que era um soldado de Salomão, que vai entrar em disputa agora, Jeroboão e Roboão. Jeroboão vai ficar com 10 tribos, que eram 12, né? Os 12 filhos de Israel. Jeroboão vai ficar com 10, e Roboão vai ficar com 2. Então, assim, eu sei que talvez é difícil para você que não assistiu às outras pregações, mas eu estou tentando aqui ser bem calmo, assim, para você entender todo o contexto da pregação, porque tem muita coisa importante aqui para nós, coisas para nosso aprendizado prático, para nossa vida hoje. Então, quando Salomão, ele descobre essa profecia de Aias, que o reino ia ser dividido, que ele tirou a roupa, cortou em 12 partes, o que o Salomão pensa? Eu vou matar Jeroboão. Ele achou que ele poderia fazer as coisas com suas próprias mãos, mas Deus estava no controle de tudo. Salomão então ia ser um assassino. Salomão procurou matar, e Jeroboão precisou o quê? Fugir. O texto diz que ele fugiu para o Egito, até morrer o Salomão. O texto vai continuar falando que agora o reino vai ser dividido. Essa que eu já preguei semana passada, eu não vou pregar de novo. Que foi quando as pessoas chegaram em Roboão e falaram assim: Roboão, está muito pesado, o preço da gasolina está muito caro. Roboão, baixa os impostos, diminui a carga de trabalho. Ele pediu 3 dias para pensar. Ele consultou os mais velhos e ele foi consultar os mais novos. Isso aqui eu falei semana passada, tudo isso. Os mais velhos falaram o quê? Roboão, alivia, baixa o preço da gasolina, para de dar carga tributária. Se você fizer isso, as pessoas vão te amar. Mas os mais novos que cresceram com ele, eu até brinquei semana passada, cresceram lá jogando PlayStation 4, Xbox, comendo Danoninho e Yakult, falaram assim para ele: pesa a mão,
Se você aliviar agora, vai ter que aliviar outra coisa, depois outra coisa, vai perder a mão, vai perder o controle. Pesa. E ele ouviu o conselho de quem? Dos mais novos. E aí, gente, ele falou assim: meu pai fez pesado o vosso jugo, meu pai tratou vocês com açoites, eu, porém, castigarei com escorpiões. Ele falou isso para o povo. E o povo falou assim: tá bom, então se vai ser assim, não há mais lugar para nós nesse reino. E as tribos se dividem. E Jeroboão assume as 10 tribos rebeladas. E Roboão fica com as 2 tribos fiéis a ele. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui que eu estou pregando hoje, isso aqui é uma aula de teologia. Isso aqui é um assunto denso. Talvez tem pessoas aqui que estão na igreja já há 30, 40 anos e nunca viu falar sobre isso aqui que eu estou pregando. O reino do norte, reino do sul. E é importante que você entenda essa parte da Bíblia, por isso eu peço muito sua atenção e sua paciência nessa pregação de hoje. Porque você tem que entender essa parte da Bíblia, porque a partir dessa parte da Bíblia, os profetas, eles vão se referir agora ao reino do norte e ao reino do sul. Os reis que virão, a partir de agora, ou é reino do norte, ou é reino do sul. Estava fazendo discipulado esses dias ali com um casal na igreja, e a Natália falou assim: pastor, até hoje eu não sei o que é o da direita e da esquerda, né, Natália? O que é política? Quem que é da direita e quem é da esquerda? Natália, se você não sabe o que é da direita e da esquerda, imagine o que é reino do norte e reino do sul. Não é fácil o negócio não, gente. Isso aqui é nível hard. Isso aqui é aula de teologia brava. Isso aqui é para seminarista de 3º ano. Então, gente, não é fácil esse assunto de hoje, mas é importante que você entenda. É importante que você entenda que na história do povo de Deus houve um momento que houve uma divisão das tribos. E naquela divisão, um grupo chama-se a partir de então Reino do Norte, chamado Israel. Então quando eu falo assim, profecia a Israel, não é todo Israel não, é a tribo do norte. Profecia a Judá, não é a Benjamim e Judá não, é as 2 juntas em uma, tribo de Judá, o reino de Judá. Então são coisas que, se você for ler lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e um monte de texto lá, você vai ver que vai falar disso. Então Jeroboão foi o quê? Foi o primeiro rei do norte. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vocês estão entendendo? O que aconteceu? Roboão pesou a mão, Roboão ouviu o conselho dos mais novos, houve uma rebelião, e o pessoal falou assim: não, a gente não quer Roboão não, a gente quer Jeroboão como rei. Fizeram lá uma festa, fizeram uma coroação, cantaram o hino nacional de Israel. Agora Jeroboão é rei. E aquela nação está dividida. É como se dentro do nosso país, Brasil, tivesse 2 presidentes. Ah, você é de que presidente? Sou do fulano. E você do ciclano? Você é de que? Eu sou do reino do norte. E você do sul. Gente, é um povo só. É o povo de Deus. O povo está dividido aqui. O povo está em guerra. Aqui é briga entre brasileiro contra brasileiro. É contra judeu contra judeu. Eles eram inclusive parentes. Porque é a mesma descendência de Jacó. Então, deixa eu uma explicação aqui também, que às vezes traz uma confusão. Olha o que fala ali, ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Pastor, mas por que fala ali somente a tribo de Judá, se na realidade era 2, 10 para um lado e 2 para o outro? Porque a tribo de Benjamim, ela foi absorvida pela de Judá. Então aquelas 2 ficaram uma.
Benjamim e Judá. Então ela vai ser referida a partir de então como tribo de Judá, que seguiu a Roboão, e as outras 10 seguiram Jeroboão. Vamos falar agora a parte final da pregação. Eu sei que eu preciso encerrar. Quais são os erros desse rei? Porque agora nas próximas pregações dos próximos domingos, eu vou falar de alguns reis do norte e alguns reis do sul, não sei quantos, talvez pelo menos 2 de cada. E você vai ver que muitos fizeram coisas erradas. Vai ser uma sequência da frase: fizeram o que era mal perante o Senhor. Poucas vai dizer assim: fizeram o que era bom. A maioria fala, a Bíblia fala, esse rei subiu ao poder, fez o que era mal. E Roboão foi um desses. Nós vamos ver aqui os erros dele. Primeiro erro dele: idolatria. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Então qual foi o primeiro erro dele? A idolatria. Sabe o que ele fez? Ó, atenção, assunto nível hard. Aquela tribo que rebelou-se, as 10, eles tinham a referência do templo de Salomão, eles tinham a referência do Davi, e eles amavam aquele lugar, Jerusalém, mas agora aquela terra era de Roboão, mas as pessoas queriam continuar indo lá, em Jerusalém, lá no templo de Salomão. Até hoje o povo quer ir lá em Jerusalém. Imagina aquela época. Então, eles queriam continuar indo, mas o que Jeroboão pensa? Pô, se eles continuarem indo lá em Jerusalém, quem que é o rei lá? É Roboão. Roboão vai começar a apertar a mão da turma, dar beijinho, acolher, dar abraço, e esse povo vai, o coração desse povo vai vir para Roboão. Vou perder. Sabe o que esse cara faz, gente? Jeroboão, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, né, e a gente falou aqui já, nem todo conselho é bom, ele fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo que ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. O que ele falou? Ele falou assim: ó, quer saber? Para que ficar indo lá em Israel, lá em Jerusalém, lá no templo de Salomão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro. E esse povo, de vez de ter que sair daqui lá em Jerusalém, esse povo vai aqui nessas cidades mais localizadas, Dan e Betel, e lá vai ter um bezerro, e lá eles vão adorar esse Deus, o Deus bezerro, o Deus boi. Gente, nós estamos falando de Israel, gente, um país monoteísta. O que diz o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, na terra, embaixo da terra, não as adorarás, não lhes dará culto. Aí Jeroboão esqueceu, com medo de perder o povo, ele dá uma nova fé, uma nova religião, ou seja, por poder, ele desvia o povo da fé. O livro de Richard Foster, né? Dinheiro, sexo e poder, a tríplice aliança do bem e do mal, dinheiro, sexo e poder. Por poder, para não perder o seu poder, o seu reinado, ele vai lá e oferece o bezerro de ouro para o povo. Ah, gente. Segundo erro, função sacerdotal. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar, fizeram em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Ou seja, além do problema da idolatria, ele tomou um novo erro. Qual foi? Ali fala bel prazer, né? O que é o bel prazer?
é o meu jeito de fazer as coisas, é minha forma, né? Só que não é tudo da sua forma, tem a forma de Deus. A igreja não é feita da sua forma, tem as coisas de Deus. E ele queria ser sacerdote. Ele agora falou assim: não, agora eu sou um sacerdote. Além de rei, agora eu sou sacerdote. E ele começou a fazer o sacrifício. Além do poder civil, ele queria o poder religioso. E isso não podia ser feito. Havia uma tribo que era dedicada ao serviço do templo, que era a tribo de Levi. Ele não podia fazer isso. E Deus manda um profeta lá. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Eu acho bonito aqui, não fala o nome, fala assim, um homem de Deus. Chega lá um homem de Deus, e graças a Deus existem muitos homens e mulheres de Deus ainda hoje, que falam a palavra de Deus. E esse homem de Deus foi lá e falou assim: ô Jeroboão, vem aqui, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo não pode fazer, você não é sacerdote. Você não é da tribo de Levi, você não tem Arão como sua sanguinidade, a sua descendência, você não pode fazer esse sacrifício. E sabe o que ele faz, Jeroboão? Ele estende o dedo e fala assim: prende-o. Depois você lê em casa, capítulo 13. Diz a Bíblia que na hora que ele apontou o dedo assim, prende, a mão dele travou, a mão dele paralisou. Imagine a cena: prende-o, e agora não volta mais. O homem entrou em crise. O homem falou assim: ô profeta, o homem de Deus, me ajuda. Não precisa prender o homem não, só pode voltar, meu braço voltar para o normal. Está na Bíblia, gente, essa história. O profeta disse: tudo bem, que a sua mão volte. A mão dele voltou, e graças a Deus. Gente, o homem estava totalmente perdido. Em último lugar, para a gente encerrar, persistência no pecado, terceiro erro. Depois dessas coisas, que coisa? Esses alertas que ele teve, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Olha isso, gente, essa frase: Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria consagrar para sacerdotes lugares altos. Chegava lá e falava assim: ó, você vai ser sacerdote, você também, tudo sacerdote. Ah, como assim? Nós não somos da tribo? Não, mas não importa, eu já nomeei. Gente, o profeta, o homem de Deus, foi lá e falou: isso está errado. Ou seja, ele continuou, aqui fala: Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Será que a gente não é assim às vezes? Recebe um monte de aviso, recebe um monte de pessoas falando, é pregação, mas não muda. Tem gente que às vezes eu prego uma palavra aqui, a pessoa sai lá fora, a pessoa fala assim: pastor, você pregou para mim? Eu preguei para você? Eu nem sei da tua história, vem tirar satisfação comigo. Gente, tem que deixar, tem que mudar, fazer diferente. Já recebeu o aviso? Se eu estou pregando aqui uma palavra e está mexendo com você, eu não estou falando para você. Eu não conheço a sua história. Eu nunca preguei aqui uma mensagem direcionada para ninguém. Agora, se Deus está falando com você, é você e Ele. Se alguém falou: a carapuça serve, é você com Deus. Agora, ou você muda, ou você continua. Jeroboão preferiu o quê? Continuar. Jeroboão não deixou, ou seja, o profeta foi lá, o homem de Deus, ele viu o milagre da mão dele, ele viu a mão dele sendo paralisada, e nem isso mudou o coração dele. Tem gente que passa por várias coisas, vários sinais, e não muda. Tem gente que, sei lá, capota o carro, faz um monte de coisa e Deus fala: estou te dando uma chance. E o cara fala: não tem nada, é sorte. Não é sorte, é sinal, é
Deus está falando, cara, muda a sua família, o pastor, os amigos, é pregação, ouve uma música, lembra do assunto, você tem que mudar. E o julgamento foi para a família dele. Portanto, eis que trarei o mal sobre a tua casa, a casa de Jeroboão, eliminarei de Jeroboão todo qualquer do sexo masculino, que seriam os reis, da descendência dele, tanto escravo como livre, lançarei fora o descendente da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Ou seja, esse homem era tão ruim, tão teimoso, e fez coisas tão abomináveis, que Deus falou, não vou aliviar, o pecado vai vir sobre ele e sobre a casa dele, ninguém do sexo masculino vai sobreviver. E aconteceu. Depois você lê na sua Bíblia, a mulher dele vai pedir lá a esse homem de Deus um milagre, para que o filho dela não morra, estava doente, o filho morreu. Gente, olha, é tanto assunto aqui, para falar de Jeroboão, que eu não tenho tempo. Mas eu convido você a ler na sua casa, capítulo 11, 12, 13 e 14 de 1 Reis. Como que eu vou falar aqui 4 capítulos em 30 minutos? A morte dele. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab seu filho reinou em seu lugar. 22 anos. Trouxe punição sobre si e sua família, e ficou conhecido na história de Israel como um rei mau, um rei idólatra, que fez os bezerros de ouro, que perseguiu os profetas, que não mudou o coração. Eu preciso encerrar. Aplicações práticas, rápidas. Primeira, cuidado com a idolatria. Idolatria, gente, foi um dos pecados mais graves de Israel. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não há lugar para bezerro de ouro. Não há lugar para nenhum outro Deus. Não há lugar para nada. Não há lugar para o seu time de futebol, para o seu carro, para o seu dinheiro, para a sua fama. Não há lugar. Deus, toda a glória. Segunda coisa, fique atento aos alertas de Deus. Deus fala ainda hoje. Deus manda pessoas. Deus usa uma música, uma rádio, usa um vídeo. Deus usa situações para nos alertar, mas como Jeroboão, permanecemos, não deixamos o mau caminho. Em último lugar, não persista no erro e no pecado. Cuidado com a idolatria. Fique atento aos alertas e não persista no seu erro e no seu pecado. Pastor, mas o que tem a ver essa pregação com a gente? Tudo a ver. Jeroboão tinha tudo para ser um bom rei. Não foi que o profeta foi lá e falou que Deus ia dar para ele o reino? Não foi um profeta de Deus que foi lá, rasgou a camisa e falou, toma. Não era de Deus tudo isso? Não era uma bênção? Ele ia ser o primeiro rei do norte. Tinha tudo para ser um bom rei, mas não. Foi erro em cima de erro, fez os bezerros de ouro, não ouviu o alerta. O poder, queria ser o líder civil e religioso, queria ser sacerdote. Gente, e nós hoje? Estamos começando uma nova semana. Tomamos decisões, escolhas. O que nós faremos na nossa vida? Qual o legado? Quando nós morrermos, qual vai ser a lápide? Fez o que era mal, fez o que era bom. Isso está todo dia sendo escrito na nossa história.